Jesus veio e chamou sobre ele, cumpriu nele toda a lei. Ele não tem que andar prostrado a isso. Por quê? Você viu o que ele fala em Deuteronômio 28, 1, 2, 3? Se ouvires a minha voz, olha só, vai ter tudo. Aí o Senhor ele fala, bendito entrares e saíres. Então a lei é boa, o problema é o homem, o caráter. Só que apesar de o homem não conseguiu cumprir, Jesus veio cumprir e ainda nos gerou benefício. Abra aí para mim, Romanos 4, 25. Olha o que Cristo fez. Substituiu eu e você. Ele substituiu. Ele chamou a responsabilidade para ele. Olha só. E por que nós não desfrutamos desse benefício? Por quê? Por que nós não damos sequência, ao que Cristo estabeleceu em mim e em você? Por que ficamos denegrindo, ficamos com uma vida medíocre em relação a uma trajetória na qual Cristo me deu, uma vida abundante nele, e eu ando ainda prostrado numa vida completamente contraditória? Estamos errando em todos os aspectos. Olha só, pode ler. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Opa, qual foi entregue por causa de quê? Das nossas transgressões. Acabou! Ele foi entregue por nós, assumiu o nosso lugar e ainda nos deu o benefício. Efésios 1:3. Vós sois abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por amor, João 3,16. Ele amou você de tal maneira que ele abriu mão, renunciou para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o benefício que nós recebemos. Por que não aplicamos isso? Por que ficamos prostrados a colocações, a sacrifícios, a pagamento de preço? Por quê? Por que nós não exercemos a palavra em nós? O verbo vivo. Então isso é muito sério. É muito sério. Olha só aqui. Agora, por que a obediência do homem teria que ser provada? É uma pergunta. Por que a obediência sua precisa ser provada? Por que na crise da sua vida ou trajetória, Deus quando fala a você assim, não? Por que nós tomamos os nossos próprios caminhos? Por que tomamos as próprias atitudes? Por que achamos que aquilo que construímos para nós é a real edificação na qual temos? Por que somos assim? Eu quero dar um exemplo da própria Bíblia em relação a isso. Abre a Bíblia aí em Romanos 8, verso 37. Eu quero demonstrar a você que você não é compatível no comportamento, mas alguém chamado Jesus Cristo que elegeu isso que você vai ler. E por que não temos esse comportamento? Por que nunca se comportando dessa forma? Por quê? O que falta? Aonde está a nossa estabilidade e confiança plena? Alguém diz aí, por essas coisas somos mais que vencedor. Mas não é fácil você ser o vencedor, teoricamente. Não é fácil ser o vencedor, sou vencedor. Mas e na prática dessa teoria? E quando as coisas vêm pressionar você? E quando as pessoas vêm se vangloriar, menosprezar, perseguir? E aí? Qual é o comportamento que você tem? Eu tenho certeza que você não se lembra do que Cristo consumou você. Igual em João 19:30, está consumado, está livre para você. Eu estou te entregando tudo. Você não se lembra do comportamento. Agora, qual é a característica do vencedor? Primeiro passo: um vencedor não se entrega. Agora, fala para mim, quantas vezes você se entregou em situação na qual você teve trajetória e não sucesso? Vencedor não é influenciado por questões, palavras ou opiniões, porque ele criou uma maturidade na trajetória. Provérbios 4, 16 e 17. Eu sigo ao caminho até romper a aurora, até chegar à perfeição.
até eu vim o ajuste pessoal individual para mim ser o resultado de Deus em mim. Você é, amado, ó, o vencedor. O vencedor, ele brota em seus lábios palavras que venham a edificar. Provérbios 12, 18. Você é assim. Ele não desiste, ele segue em frente. E por que não obedecemos a palavra? Por que Cristo estabeleceu, essa vitória em mim, um vencedor? Não teoricamente, mas prático. Você viu o que ele diz? Romanos 8, verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra? Mas a partir do momento que você tiver essa fidelidade, essa credibilidade com a palavra que diz, Ele é com você. Ele está dizendo, nada que te cerca, nada se opõe. E por que você não acredita nisso? Então isso é muito sério. É muito sério isso. Precisa ter essa consolidação entre nós. Nós não temos. Queremos que as coisas aconteçam naturalmente. Aí Romanos 1,17, os sinais saem aquele que crerem. Mas eu tenho que ter essa obediência pela palavra. E é pela fé, é na credibilidade, naquilo que Cristo consolidou. E nós ficamos aí se arrastando. Até quando, Até quando? Olha para mim, Provérbios 7. Aleluia! O que é temer? Temer e obedecer é apartar do mal. Quem teme ao Senhor aparta de qualquer situação do mal. Tudo aquilo que é corrupto, eu me afasto, não interajo. Tudo aquilo que vem me prejudicar, eu não estou próximo. Automaticamente eu tenho um comportamento diário dentro de uma maturidade. Aí Tiago 1, 18, 19. Sabe ouvir tardio e falar? Ei, fala para mim. Quando alguém está falando, mostra a tua orelha. Quando alguém está falando palavras para te machucar, cadê a maturidade? Cadê na hora de absorver e falar? Vai haver um momento certo para responder. Aí Deus fala você, isso não responde, espera. E aí? Eu quero te dar uma notícia desagradável. Eu vejo assim, Tiago 20, aonde opera a sua justiça, não opera de Deus. Aí você vai em Romanos 3,30, quem te justifica? É Deus. Então por que eu quero tomar frente? Por que eu quero falar, que eu quero comprovar às pessoas que aquilo que construiu verbalmente não é verdade? Deixa. Mas cadê o grau de maturidade? Pessoa pronta, ela ouve. Não é isso? Olha o que ele está dizendo. Provérbios 1,7. Eu aparto de qualquer tipo de situações como essa. Isso é reverência a Deus. É respeitar a Deus. É eu apartar do mal. Agora, o que me faz apartar do mal? Tiago 4,7, sujeitar a Deus. O que é sujeitar a Deus? Sujeitar a palavra. Você é sujeito à palavra, amado? Você é sujeito à palavra? Então por que não gerou uma consolidação ainda? Por que não houve uma repercussão de vida? Aí eu resisto, o adversário foge de mim. Ele vai ficar ao exterior, porque ele pode ver a possibilidade de investir em você. 1 Pedro 5,8, onde começa? Nas suas iniciativas emocional. Você sabia? A sua fragilidade não está no teu comportamento, não está na sua forma física, integridade física, está na sua parte emotiva. 1 Pedro 5,7. O que Jesus ensinou? Você é ansioso? Jogar a ansiedade sobre Jesus. E nós vamos trazer uma memória o que ele já fez. Não trazemos, não adianta. Não, mano, tá louco. Mas não, pode ver. Você pode passar algumas situações adversas, mas não te falta. Ele não deixa faltar. Então, as indagações emocionais, pastor, sim. Eu fico triste, eu me abato, eu fico constrangido. Sabe por que alguém falou? Você não pode ser inconstante nos seus caminhos. E toda inconstância nasce dentro de você aqui, ó. Tiago 1,8 foi falado sobre isso. Você não pode ter uma vida oscilante como a onda do mar. Vai e vem. Um dia está bem, um dia está com uma credibilidade. Aí outro dia está lá desanimado e já está contradizendo a palavra. Porque Deus me deu até a responsabilidade de eu agir na felicidade do Espírito.
Hebreus 1:9, sou ungido com óleo de alegria. Então, amado, transforme a tua vida natural, aquela vida que não tem nenhuma iniciativa, com a unção do Espírito. Começa a sorrir, começa a abrir um sorriso. Você muda a atmosfera de comportamento. O que foi lá em Neemias 7, 8, 9? Crise generalizada. Nós temos a crise. Vivemos na vida econômica, na família, às vezes, no emprego. Mas você pode mudar. O que Neemias diz? Não lamenteis, não choreis. A alegria do Senhor é a nossa força. Então se alegreis como Ele está se alegrando. Mas você não está passando pelo que eu estou passando. Ei, amado, quem conhece você é o Senhor. Olha a realidade. É por isso que temos que ter essa atitude, essa reverência e obedecer o que está escrito. E o que está escrito a teu respeito? Colossenses 1:12. Você é idôneo, apto para desfrutar essa graça que está confiada a você por Deus, através de Cristo Jesus. E todas as vezes não temos apto a isso, porque Salomão diz: o princípio da sabedoria qual? Temer e obedecer. A sabedoria não é diplomacia, está dizendo aí, temer é você se apartar das coisas que vêm atrapalhando você, que vêm gerando obstáculo em você, é você estar administrando uma vida ampla sobre isso. Mas qual foi a vez que você interagiu de uma maneira assim? Então por isso, que a obediência teria que ser provada, ponto de interrogação. Aí, entendeu e obedeceu. Primeiro ponto, Gênesis 2:15, para fazer calar quem? Aquele que um dia recebeu toda a confiança de Deus. O inimigo. Vai lá. O que Deus deu na tua mão? Você é uma pessoa que vela por aquilo que Deus já te deu. Ele deu na mão de Adão todo o Éden, toda a provisão, toda a felicidade, satisfação, e falou para ele: você vai administrar. Amado, se você for avaliar hoje, Mateus 25:21, seja fiel no pouco que você diz que tenha pouco, para depois ter uma consolidação de uma vida ampla no muito. Mas você não está conseguindo. Você anda nervoso, indo de um lado ao outro, questionando, perguntando. Tem pessoas que perderam até o comprometimento com Cristo por causa de uma vida secular, social, que não está sendo compatível da maneira que acha que tem que ser. Isso é muito sério. Você sabia? Desanimado, desanimou, não tem mais aquela expectativa. Olha só. Por quê? Porque Deus confiou algo em tua mão. Confiou algo em tua mão. Olha o que ele diz aí: o éder é para lavar e para guardar, não é isso? Administrar, administração ele está falando. Administrar, valorizar. Então vamos dar um exemplo de uma trajetória de uma herança dada, a palavra de Deus, amado. Você tem tido toda a fidelidade de interagir com ela de uma maneira clara e saber dos benefícios da qual ela te dá? É só você analisar. Já está dado, já está consumado, já foi dado a você. Você só tem que fazer que ela aconteça. A responsabilidade não é de Deus. E como que eu começo essa iniciativa, pastor? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 18. Eu preciso ser transformado na presença de Deus todos os dias, todas as horas, com essa palavra revelada em mim, para que qualquer tipo de situações ou sequela possa ser mudado e transformado. Aí você vai em Mateus capítulo 3, verso 12, diz assim, que a pá, o trigo, a pá é para tirar toda a rapina de mal que esteja aqui no coração. O trigo é a palavra para assentar e dar uma trajetória, uma base sólida. E a palha é para o fogo do Espírito que habita em você, interagir de uma maneira clara. Olha como é fácil nós interagirmos de uma maneira direta, e às vezes não temos essa consolidação. Então, para calar o inimigo. Aí vem a segunda iniciativa maior: exaltar a justiça de Deus. Abre para mim Romanos capítulo 5, 1, 2, 3, 4, 5. E abre também aí Apocalipse 15, verso 3.
Acharam? Olha como é importante sabermos, né, o que temos hoje. Olha como é importante a consolidação do inimigo hoje, olhar para você e saber que você é filho de Deus. O inimigo olhar para você e saber que tu és filho de Deus. Marcos 1, verso 21, 22, 23. Tu és ungido de Deus. Olha, que maravilha que é. Então calamos o inimigo. Calamos o inimigo. Né? Adão não conseguiu, mas nós conseguimos. Eu tenho certeza disso, absoluta, mas não culpe ele, né? Porque com certeza Deus confiou a ele uma trajetória da humanidade. Infelizmente, ele não teve a consolidação da palavra dele para andar dentro de uma trajetória bem sucedida. Achou aí? Pode ler. Romanos capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, declarado inocente, é a primeira coisa, quando eu tenho essa consolidação, que eu sou inocente, que nada pode mais me acusar, que eu já tenho toda a autenticidade de comportamento diante de Deus, que eu já não sou mais inimigo dele, acabou. Aí ele fala, a primeira coisa que ele fala, eu tenho o que com Deus? Temos paz com Deus. Ah, você tem paz com Deus? A injeção de preocupação. Então não tenho mais que me preocupar com aquilo que faço para Deus, porque eu estou na autenticidade de meu caráter, atitude, que na qual na morte de Cristo Ele me deu. Porque eu realmente absorvi de Adão uma herança que não era minha. Romanos 5,12, vai lá para o 12. Depois nós voltamos aí. Como por um homem, segura. Como por um homem. O que entrou no mundo? Vai. Pecado. O pecado. Tá, segura. E o pecado abundou sobre todos. Vai, pode ler. Pecado da morte. Assim. Ó, pecado e morte. A desobediência é um delito. Pecado significa delito. Então, esse delito, ele afligiu a palavra. Então, o que ele foi? Deu consequência a todos nós. Matou espiritualmente. Ficou vulnerável. Então nós nos tornamos filho do Carcará. Vamos para a mão dele, a humanidade. E o que ele fez? Passou a todos. A todos, todos herdaram. Então por isso que existe hoje, né, a enfermidade física, as pessoas morrem fisicamente. Nós aqui somos eternos, tá? Entenda. Isso aqui vai passar, mas nós vamos para a eternidade. Eu creio nisso. Nós somos eternos. Vai. Isso que todos pecaram. Ó, todos pecaram, então todos estão iguais. Mas, vai. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputável. Não, ele fala assim: por um homem entrou o pecado, por outro homem veio o quê? Não está escrito aí? Porque até a lei estava no vezes. O 12, ele fala o quê? Vamos falar no 12. Pelo que, como por um homem, o pecado, a morte. E pelo pecado a morte. Certo. E também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Todos pecaram, vai. Porque a lei está. Olha só. O pecado no mundo, mas o pecado não é imutável. Tá. Não havendo lei. 14. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés. Até Moisés, vai. Até sobre aqueles que não pecaram. Opa, sobre aqueles que não pecaram. E quem são esses? Nós. Nós. A gente tem culpa da atitude de Adão? E por que nós temos que pagar por ele? Cristo veio por causa disso. Como é que pode você ser cúmplice de alguém que fez algo errado e você na tua casa dormir, a polícia chega lá, quer ir embora, que você tudo bom, pronto. Você entendeu? É isso que Cristo fez. Não é justo de forma alguma a gente ser responsabilizado por algo que não fizemos. Então por isso que Cristo veio. Reinou de Adão até Moisés, vai. A semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. A figura daquele que viria há de vir. Está falando de Cristo.
Vai. Mas não é assim. O dom gratuito, como a ofensa. Tá bom, até aí. Entendeu? Alguma dúvida aí? Nenhuma? Volta lá para Romanos 5. Então somos declarados inocentes. Essa inocência foi dada. Então agora ele vem no verso de baixo. Vai. Tenho paz com Deus. Não tenho mais inimizade com Deus. Vai. Pelo qual também temos entrada pela fé. Pela fé. E essa graça, na qual estamos A graça. e nos gloriamos na esperança. Então tá, segura um pouquinho. Agora ele está falando que nós nos gloriamos, estamos firmes na graça. Na graça, a habilitação de Deus em você, que é compatível para ser idôneo e idôneo, para a herdade de toda a herança, na qual eu fui reconciliado. Abra para mim, 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Vamos ler lá. Mas todas as coisas provêm de Deus. Todas as coisas provêm de Deus. Que nos reconciliou. Opa, nos reconciliou? Consigo mesmo. Então tá, segura. Ele está dizendo assim, que ele reconciliou, Charles, você com toda a herança dele, com tudo que ele tem no céu, com o trono, com tudo que está estipulado de agora fala para mim, quantos estão desfrutando dessa herança? Eu sou reconciliado com tudo de Deus, verdadeiro. É por isso que eles não chamam de filho. Pela adoção, lógico, lá no capítulo 4, 14. 4. Mas você é reconciliado com tudo isso. E nos deu o espírito de reconciliação. Está no andamento do versículo. Então, além dela saber de tudo isso, ela reconcilia outra pessoa na mesma herança. Pastor, está dizendo então que não é para nós viver uma vida que estamos vivendo? Sim. Você está dizendo então que não é para mim andar com problemas, não andar faltando as coisas? Sim. Porque o que Deus delegou a nós? A responsabilidade de ter fé e de chamar a existência as coisas que não existem. Chamar a irrealidade. Biblicamente, a fé é chamar as coisas que estão na irrealidade para a realidade. Isso é fé. E as pessoas ficam fazendo nas administrações coisas que não existem. A fé é simples. É você pegar as coisas que você não vê, que está na irrealidade, e trazer para a realidade. A fé é a habilitação, quer dizer, ele te deu uma medida de fé. Romanos 12, 3. Mas o que você tem feito com ela? Não vire para Deus me dar fé, Ele não vai te dar, Ele já deu. O exercício mútuo é pela palavra. Romanos 10, 17 é pelo ouvir. Mas não é que você vai ouvir a palavra e vai ter fé, não. Vai motivar ela a crescer, se tornar. Marcos 11, o verso 22, a fé do tipo de Deus, inabalável, infalível. Olha como é simples. E isso não tem funcionado. Por quê? Porque falta em nós essa transição com a palavra e a credibilidade nela, daquilo que sou. Porque não adianta você abrir o bocão, entrar numa oração que prevalece, Pai, obrigado, porque eu sei quem sou. Que bom, Pai, obrigado, porque eu sou eleito, sim. Aí ele pergunta, quem você é? Me comprova onde está escrito. Já não respondeu. Então precisamos saber quem somos. Isso daqui nós voltamos lá para o plano original. Nós estamos no Éden hoje. Provisão e satisfação. Só que Ele não vai de forma alguma pôr na tua mão. Ele vai fazer o que você chama de existência. Aí você vai, Efésios capítulo 3, 20, abre aí para mim. Olha só. Provérbios 3, 20, olha o que Ele manda você fazer. Está acima do que sentimos, pensamos. Efésios 3, 20. Idade. Está ficando velho, vai ficando legal. Achou? Aquele que é poderoso. Opa, tudo e muito mais. Olha só, tudo e muito
Espírito, então ele é completo no que faz e muito mais além do que você está pensando ou pedindo. Agora fala para mim, o que você tem como planejamento para a sua vida pessoal e particular? O que você tem falado ou orado, né, em relação ao planejamento que você tem? Eu vou te dar uma notícia desagradável. Essa oração sua vai ser consolidada a partir do momento que ela estiver na palavra. E agora? Então, por isso que eu fico observando alguns oradores, 4 horas, 5 horas orando. Se todas aquelas 5 horas da oração não tiverem a palavra, Deus não vai responder. Por quê? Provérbios 16:1. O homem cria planos, mas se não tiver baseado na palavra, nenhum dos planos vai ter concretização. Olha como é simples orar. E nós confundimos todo, né? Então é um absurdo. Aí entra aquela oração em línguas, que é maravilhosa, né? Acaba as palavras, né? Aí você entra naquela oração em línguas, né? Isso aí é maravilhoso, é outro nível de oração que na qual você vai com Deus, é maravilhoso. Aí já é outro livro que você vai aprender. Mas tudo que você fizer tem que ter base na palavra, tem que ter a iniciativa da palavra. Segundo o poder que opera em Deus, em você. O poder que está em você. Você consolida o poder que está em você. Mas não atua nesse poder, só sapateia. Você fala em línguas por quê? Não sei lá. Só isso. Mas e a evolução dentro disso? E a revelação dentro disso? Então por isso que a igreja precisa assim, de uma informação aprofundada realmente do que é. Para estabelecer e chamar a existência. Porque é pelo poder, Romanos 4:17, chamar a existência. Aí Romanos 5:17 diz que você reina em vida. Por que não está reinando em vida? Nas tuas áreas, né, seculares. Por que não está reinando? Então precisamos ver aonde está o ponto e estamos errando em relação a isso. Amém? Alguma pergunta? Fazer algum comentário? Entendeu? Fazem assim, ó, entendi. Mas o entendimento não está em relação a fazer assim, sabia? É no seu dia a dia. É no seu dia a dia. É na transição, é no debate, na hora que você é questionado, na hora que é perseguido. É ali que você vai mostrar que a palavra é efeito. Deus jamais te olha ou enaltece você por aquilo que você está feliz ou contente. Deus é louco para honrar o homem, mas o homem não quer receber a honra de Deus. Romanos 13:8. Dai honra quem tem honra. E quando eu tenho honra, quando eu ando pela palavra. Não devei nada a ninguém, somente o amor. E as pessoas andam devendo para todo mundo. Ô crente! É assim, né? O crente é terrível. Mas é uma realidade. Precisamos receber essa honra de Deus em nós. Deus nos honrar em toda a trajetória, principalmente em meio ao ímpio, que Ele honra você, o teu serviço, na tua casa, em tudo. É só enaltecer em relação a isso. Alguma pergunta aí ou não? Entendeu aqui essa segunda parte? Para mim, só fazer um comentário das árvores, que eu já fiz uma explicação maior. O que Deus quis dizer das 2 árvores lá no Éden ou não? Abre lá para mim rapidinho, ó. Gênesis 2:9. Se tem dúvida, fala para pastor, eu não entendi. Não entendi. Parece até uma matéria fácil, né? Mas tem muitas revelações. Tem muitas revelações. Parece assim algo que, né, que você não ouve hoje em ministrações, né? Só ouve quebra, pecado. Está difícil hoje ouvir uma palavra. Ou te põe para dormir, né? Tem pregador que te põe para dormir. E o Senhor Deus fez brotar. O Senhor fez brotar o quê? Da terra a árvore agradável à vista. Olha só. Para a comida. Olha só. A árvore da vida no meio do jardim. E a árvore da ciência. Do bem E do mal. Por que a árvore tinha que ser atrativa aos olhos? Então já mexia com o princípio da ação em relação à intenção, para despertar o desejo.
Ela era formosa, a árvore. Agora fala para mim, aquele que é bonito não traz uma curiosidade? Que nem um exemplo, você já viu, quando pinta alguma coisa no céu, o povo fica como? Curioso. O que será que é? O que será que é? Já viu? Para, até melhor, o carro atropela, está lá olhando para o céu. Porque é curiosidade. Eva teve a curiosidade. Ela foi atraída pelos olhos. Por isso que fala em Mateus 6, 23. Se seus olhos for bom, teu corpo será bom. Porque você não vai ser atraído por qualquer coisa. Você já sabe que a maior autenticidade do comportamento humano, ou aquilo que maqueia a vida, você vai ver o conteúdo que tem no interior. E tem muitas pessoas enganando outra pela maquiagem da vida. Por isso que eu admiro, em Gálatas no capítulo 2, 6, Paulo falou, olha, cuidado com a aparência do homem, viu? Não vai ser atraído por isso. Cuidado. Então por isso que ele falou, beleza dos olhos, ó, bonita árvore. Eva viu, nossa, como que deve ser esse fruto, hein? Fica lá, fica lá, fica lá. E hoje nós somos atraídos por isso, pela aparência exterior. Pode ver, se você não tiver uma maturidade, um crescimento maior, você, ó, balança. Vê algo bonito, né, viu? Passa algo bonito, você fala, não vou olhar. Mas, presta atenção, as nossas partes emocionais somos assim, as relações emocionais é assim. Então, por isso que precisa policiar. Isaías 26:8, levar cativo, na disciplina da palavra. Levar cativo é isso, você levar sua alma sujeita à palavra. Entendeu? Mas e se meus olhos for mal, como diz em Marcos 9:23, quando fala arrancar, não é meter a faca, é dizer que não enxerga. Mas irmão,